Esse vídeo, então, é para a gente entender como é que a gente vai fazer a organização das nossas atividades aqui na plataforma. Então, após ter aceitado o convite para acessar a sala lá no nosso e-mail, a gente vai acessar este espaço aqui. Claro que com o nome da disciplina ou da turma de vocês, tá? Então, aqui, quando a gente acessar, a gente vai ter a opção Mural, Atividades, Pessoas e Notas. As nossas atividades, então, serão organizadas dentro desse link Atividades. Aqui eu tenho a opção Criar, eu vou dar um clique e ele vai me abrir algumas opções, tá? Então, a minha sugestão é que a gente comece pensando na organização que a gente quer que o aluno tenha ao acessar o ambiente. Essa organização, ela se dá nesse link aqui, tópicos, nessa opção tópicos. Para a área 2, o tópico, ele vai ser a disciplina. Então, língua portuguesa, matemática, ciências e assim por diante. Na área 1, se o professor entender que ele trabalha com um horário e que esses alunos se organizarão melhor também por disciplina, essa organização também pode se dar por disciplina. Ou por semana. E daí, na semana, a gente vai ter as atividades da Prof. Referência e as atividades das especializadas, tá? Então, nesse vídeo, o tópico ele vai ser separado, o meu tópico vai ser por semana, tá? Então, a semana 1, que ela se dará do dia 4 a 9 do 5, tá? Vou adicionar. Feito a criação do tópico, eu vou de novo aqui na opção Criar e vou começar, eu vou usar essa opção Atividades. Neste primeiro momento, a gente está sugerindo, então, que se use só esta primeira opção e nas próximas semanas, dependendo como é que for o retorno dos alunos, a gente pode estar usando as outras opções aqui também. Então, vou criar uma atividade, vou chamar de atividade 1 e vou fazer a descrição do meu texto. Então, aqui nessa instrução opcional, eu estou optando por colocar um texto que vai lembrar a minha rotina de sala de aula. Então, se eu trabalho por disciplina, por exemplo, tá? Na segunda-feira eu tenho matemática e tenho história. Vou entrar e vou pedir assim: peguem o caderno de matemática e coloquem a data. Então, eu vou replicar isso aqui nesse ambiente. No seu caderno de matemática, coloque a data e vou dizer o que ele vai fazer. Em seguida, resolva os cálculos que estão no arquivo abaixo. Aí, pessoal, outra coisa. Como é que eu vou organizar aqui essa atividade? Eu tenho as minhas atividades num documento do Word que vai contemplar as minhas atividades de segunda a sexta-feira. Eu posso colocar o arquivo inteiro ou eu preciso separar por dia? Aí depende da organização que vocês, do retorno que vocês estão solicitando para os alunos. No meu caso, eu separei por dia, porque diariamente eles têm uma atividade e eu quero retorno diário das atividades realizadas. Então, para a minha organização e organização dos alunos, por quê? Porque a gente vai ter que receber, vai ter que dar retorno dessas atividades, né? Eu criei as minhas atividades por dia, tá? Então, aqui vou fazer uma simulação por dia também. Então, no seu caderno de matemática, coloque a data e em seguida resolva os cálculos que estão no arquivo. Termine, faça uma foto do seu caderno com as atividades resolvidas e envie na plataforma. E vou anexar o meu arquivo, então. Vou aqui em adicionar, arquivo, e vou localizar no meu computador aonde eu tenho essa atividade, então. Vou colocar o arquivo e vou fazer upload, ou seja, mandar ele lá para dentro da plataforma. Ele vai aparecer aqui. Eu tenho a opção aqui, os alunos podem visualizar o arquivo, os alunos podem editar o arquivo ou fazer uma cópia para cada aluno, tá?
Feito isso, postada a minha atividade, eu vou aqui no canto superior direito e vou escolher qual dessa visualização eu vou querer. Se eu clicar em criar atividade, o aluno, a partir de agora, ele já consegue visualizar o que eu coloquei aqui. Se eu quiser programar, eu vou, por exemplo, essa atividade eu quero que eles acessem amanhã ou depois de amanhã. Então, eu venho aqui e vou clicar no dia, vou definir a data que eu quero que apareça, tá? Ou vou salvar um rascunho que depois eu quero vir aqui e quero modificar. Então, neste momento, vou escolher criar atividade. Ah, mas eu esqueci de algumas coisas. Então, eu vou voltar aqui, vou clicar nesses 3 pontinhos e vou colocar editar. Bom, aqui, por exemplo, essa opção aqui, ela vai aparecer a lista dos alunos da nossa turma. Para que ela serve? Por exemplo, eu tenho um aluno especial que eu quero postar uma atividade só para ele. Então, ao invés de colocar todos os alunos aqui, eu vou marcar só o aluno que eu quero que veja esse arquivo. Para isso serve esta opção. Aqui tem a opção pontos, que não nos cabe, que a gente não trabalha por nota, né? A gente tem uma data de entrega. Bom, eu vou escolher uma data de entrega. Se eu estou postando atividade hoje, eu quero uma semana para ele me entregar. Então, ele vai ter uma semana para resolver a atividade e postar aqui no ambiente. E aqui no tópico, então, essa atividade ela vai para a semana 1, né? Então, eu vou deixar ela dentro da semana 1. E venho aqui salvar. Ele pede se eu quero atualizar. Atualizada. Então, olha, ela veio para baixo do meu tópico de organização aqui, atividade 1. Tá? Eu tenho outras opções. Por exemplo, criar atividade, título, atividade 2. Vou descrever a atividade aqui. Descrever a atividade. Atividade. E posso, ao invés, aqui no adicionar ainda a gente tem a opção, né, pessoal, de colocar link do YouTube ou links de algumas coisas que a gente tem no Google Drive, no Google, enfim, links para alguns arquivos. E a gente tem a opção, atividade. E aqui no criar mais. Esse criar mais é o documento de escritório, que a gente chama, que tem dentro do Google. Então, a gente tem um editor de texto dentro do Google, a gente tem um editor de apresentações, a gente tem planilhas, a gente tem opção de uma ferramenta de desenhos e a gente tem a opção de formulários também, se daqui a um pouco eu quero fazer uma enquete com os meus alunos, por exemplo, ou uma prova de múltipla escolha. Eu posso estar usando este Google Formulário, tá? Para a gente ter uma ideia, vou colocar aqui documento. O documento, então, ele vai abrir para mim um documento de dentro do Google, tá? Então, ele vem com todas as ferramentas de formatação, tá? Então, eu posso estar escrevendo alguma coisa aqui. Espero retorno da criação de uma frase sobre o dia do trabalho. Tá? Então, quando eu escrevo aqui, ele salva automaticamente, tá? E ele já vai aparecer aqui para mim. Então, aqui, eu tenho, os alunos podem visualizar o arquivo, os alunos podem editar o arquivo, e se eu escolher fazer uma cópia para cada aluno, o que vai acontecer? Qual a diferença entre essas 3 opções? Os alunos podem visualizar, eles só vão olhar, tá? Então, eu tenho um texto ali que eu quero que eles leiam, por exemplo. Eles só vão olhar. Se eu tenho nesse documento uma opção que eu quero que eles leiam e digitem a resposta, eu vou colocar editar.
Só que daí todo mundo vai editar o mesmo documento. Esse serve, por exemplo, se eu quero fazer um texto coletivo. E eu tenho fazer uma cópia para cada aluno. Quando eu botar essa opção, fazer uma cópia para cada aluno, cada um vai abrir o seu documento, tá? E não vai ver o que o outro respondeu. Então, eu fiz a opção do documento, vou aqui colocar para quem, todos os alunos, sem nota, data de entrega, vou botar dia 12, e vou também querer que ele vá para o tópico 1. E vou aqui colocar, ao invés de criar atividade, vou programar para ela aparecer quarta-feira, dia 6. Programar. Tá? Então, aqui apareceram as duas atividades, uma está menos marcadinha que a outra, né? O que eu vou fazer? Eu vou só arrastar para baixo em uma questão de organização. Essa atividade aqui, ela aparece para nós, né, que somos o professor, né, que estamos administrando, e para o aluno vai aparecer só a partir do dia 6 de maio. Certo, pessoal? Aqui nesse outro link eu tenho os alunos que fazem parte, né, da minha disciplina, e as notas aqui, mas a gente não usa opção de notas, então seria isso por esse vídeo, tá?